né? Fred é o presidente do ID, né? E a gente já conhece o ID pelo Instagram, né? E também por conversar com ele, com o Mateus e com a galerinha do ID aí. O ID está lá na Bósnia, está na África, né? Lá em Moçambique. O ID está na Amazônia, o ID está no Nordeste, o ID está no Rio de Janeiro, o ID está conosco. Que bênção, né? Que bom que está conosco também. E não nos deixe só. Continue conosco. Meu amigo, querido irmão, é um prazer recebê-lo, tá? Vamos ouvi-lo aqui com os ouvidos atentos. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Hélio, suas palavras estão exageradas. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que é uma honra para mim estar nesse púlpito. Agradeço à igreja, ao pastor, por nos confiar essa missão. Só peço a Deus que nos dê graça para falar daquilo que vem da parte dEle, e não naquilo que nós achamos que podemos fazer. Sem Ele, sem Jesus, nada podemos fazer. Os convido a igreja a baixar as suas cabeças. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos nessa manhã na igreja. Muito obrigado por estarmos diante de um povo tão solícito à Tua obra, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Mas eu quero falar em Teu nome, Senhor Deus, não no nosso. O Senhor sabe como eu temo, Senhor Deus, de estar aqui e falar de mim mesmo. Eu quero falar da graça de Jesus e do que o Senhor tem feito para que as pessoas possam conhecer o poder da ressurreição do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Deus, agora pelo Teu Espírito Santo, trazendo a palavra antes a quem vai ouvir. E em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer minhas as palavras do Hélio, porque essa igreja é uma igreja que se dispôs a cooperar no reino de Deus. E eu digo para os irmãos, talvez pela miopia, talvez pela correria, talvez pela vaidade, poucas igrejas se dispuseram a fazer o que essa igreja está fazendo, pastor. Então veja bem, quando nós encontramos uma terra fértil como essa, não eu, o Espírito Santo, o poder da graça do Senhor é multiplicado pelo tamanho da palavra do ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou mudar completamente o que eu ia falar, gente. Deus dizendo que não me desafia. Mas antes eu quero manter a tradição de ler o versículo inicialmente. Não, eu vou citar esse versículo, está lá em Efésios 1:22. Eu vou começar com esse versículo só para vocês guardarem esse versículo, porque tudo que nós vamos falar aqui é baseado na conclusão desse versículo. Efésios 1:22. Eu gostaria muito de honrar os tempos de escola dominical, passando bastante pela Bíblia, e tenha um pouco de paciência comigo, não vou dar um ar mais de ensino do que de pregação. Então vamos lá, vamos passear bastante pela Bíblia e conhecer algumas coisas. Então vamos lá, Efésios 1, vou botar meu óculos, versículo, eu vou começar aqui pelo versículo 18, eu vou ler até o versículo 23. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, eu estou lendo uma versão mais clássica, que eu gosto, mas eu imagino que muita gente tem a NVI, então não se preocupe se eu estiver lendo alguma coisa que está um pouquinho diferente de vocês. No final da história vai ser a mesma coisa. A versão que eu gosto de usar é uma versão clássica, chamada Revista e Atualizada, mais antiga. Então não estranhem o texto, tá bom, gente? Quem estiver lendo na versão NVI. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, autoridades, governos, o que for, potestade, qualquer poder que se possa exercer, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no que vier à frente, no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo,
a perfeição. O texto é plenitude, mas a perfeição daquele que a tudo enche em todas as coisas. Se nós lermos devagar, com calma, nós vamos perceber o tamanho de quem é Jesus Cristo. Muitas vezes na igreja a gente fica falando Jesus, 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 e muitas vezes nós não nos apercebemos que tudo no universo, todas as coisas, elas são por Ele, para Ele, dele, por Ele e para Ele. Jesus é antes de todas as coisas. É por causa dele que nós existimos. E é dele que nós apresentamos a nossa vida, para Ele. E aqui, esse texto de Efésios, quem escreveu a carta de Efésios foi o apóstolo Paulo, ele muito claramente mostra que não existe autoridade, poder, domínio que não esteja já debaixo de Jesus Cristo. E esse exercício do poder, que muitas vezes nós chegamos no nosso quarto, no nosso trabalho, na escola, no dia a dia, e clamamos a Deus dizendo assim: o Senhor não vai se levantar e me salvar, ou me guardar? Não vai exercer o seu poder? Senhor, me salva. Senhor, me cura. Senhor, faz a tua ação, a ação para que eu seja livre de problemas. Não vai julgar a minha causa, não vai livrar o meu problema na justiça. É isso que eu falo muitas vezes com Deus. Eu estou oprimido pelas pessoas. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que este poder, esta autoridade que já é de Cristo Jesus, Ele resolveu que ela fosse manifestada na sua totalidade, na sua plenitude, no máximo, pela igreja. Então, muitas vezes nós chegamos diante de Deus, reclamando com Jesus sobre a nossa circunstância, enquanto Jesus olha para mim e fala assim: mas eu já disse que está em você. Eu já disse que a sua vida declara a minha autoridade. Eu já lhe disse que exercer esse domínio e autoridade sobre todas as coisas passa por você. Ou vamos ler de novo, né? E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Já fato, gente. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Se há uma situação que está difícil e complicada, se há um problema, se há alguma coisa que falta, quem é que enche e transforma estas coisas em plena? Quem é que faz isso? É Jesus. Se tem alguma coisa que me falta, se há algo que eu não tenho, se há um problema que eu não resolvo, se há um milagre que eu preciso, quem é que resolve isso? É Jesus. Por isso que a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem, porque não está no homem o poder nem a autoridade. Não adianta eu ir atrás de alguém para resolver o meu problema, ou fazer o que chamam de network, ou buscar auxílio em cima de pessoas influentes, porque não está o poder com ele, nem a autoridade, está em Cristo. Ah, mas aí tem um detalhezinho nessa história. Se Jesus enche tudo em todas as coisas, por meio de que instrumento ele faz isso? É pela igreja. Estão entendendo o que eu estou falando até aqui, gente? Ou está complicado? Estou bem devagarzinho. E muitas vezes nós nos colocamos como vítimas, ou como coadjuvantes. Senhor, me enche. Jesus fala: eu já enchi. Muitas vezes eu falo: Senhor, me salva. Jesus fala: eu já salvei. O problema muitas vezes está em nós não compreendermos quem é Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e imaginamos uma figura frágil,
uma figura feia, alguém que nós não nos agradamos. Isso é profético, está lá em Isaías. Olhamos para ele e não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Por quê? Porque ele resolveu se esvaziar para que a misericórdia de Deus sobre nós fosse redimida pela maldição sobre ele. E muitas vezes nós olhamos para Jesus e falamos, não gosto muito dessa misericórdia, deste amor, dessa paciência, dessa demora. Não gosto. Não gosto muito desse negócio de amor muitas vezes. Mas é nele que Deus resolveu se manifestar, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E Deus manifesta esta graça de Jesus através da igreja. E nós não conseguimos muitas vezes entender que o plano de Deus, extremamente maravilhoso, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quem escutou a mente de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem primeiro deu a ele e depois recebeu. Aí terminamos com aquele texto que eu acabei de falar, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então Deus resolveu exercer o poder pela fraqueza, pela humilhação, pela dor. E muitas vezes nós não gostamos disso. Por isso que profeticamente Isaías fala, olhamos para ele e não havia beleza que nos agradasse. Mas é dessa forma que Deus o exaltou, porque ele se humilhou, Filipenses, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo dela. Não só no presente século, mas no futuro. Esse é o Senhor Jesus que nós servimos. É Ele que move todas as coisas, mas Ele resolve fazer isso pela igreja que Ele deu, que é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Ao final o pessoal vai brigar comigo que eu estou pisando em todas as tomadas. Meus irmãos, nós precisamos compreender que toda a obra de Deus, completa e total, foi feita em Cristo. Nada falta mais para fazer. O que nós somos é testemunhas e agentes da manifestação da plena obra de Deus para o mundo. A igreja não é um lugar para que você chegue aqui e resolva os seus problemas, porque o dia que você entregou a sua vida a Jesus, os seus problemas já estão resolvidos. É só uma questão de esperar e ter paciência e crer. E vou dizer uma coisa para você, quando nós nos convertemos, faz tempo, eu me lembro, mas faz muito tempo. Alguns talvez a conversão seja mais recente, mas todo mundo pode me dizer, quando você se converteu e entregou sua vida a Jesus e compreendeu quem era Jesus, se importou com o problema? Você se importou com alguma circunstância difícil? Ou você compreendeu plenamente que você estava diante do Rei de toda a glória e que todas as coisas estavam na mão dele e tudo estava sob o controle dele? Por isso que Pedro fala lá na carta dele, que nós não podemos esquecer desse momento, porque senão nós somos como cegos, esquecidos da purificação dos nossos pecados de outrora. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, se vocês quiserem, carta de Pedro capítulo 1, olha lá, ele fala, tudo que te conduz à vida em piedade já lhe foi dado. Aí ele fala, agora você precisa reunir a tua fé, o teu esforço, o teu trabalho, para você não perder de vista essas coisas e entender que Jesus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que quer, Ele faz da maneira que quer, mas Ele opera através de nós.
igreja. Por isso que meu Deus, presidente, estou aqui, até me situ. Por isso que o único que pode ir entre todos os povos é a igreja. Por isso que o único que pode trazer luz sobre esse lugar é aquela que reflete a luz que é Cristo. Vocês lembraram? Talvez muitas vezes no culto o pastor abençoe. E algumas vezes, na bênção final, o pastor vai trazer a bênção de Moisés. O Senhor te abençoe e te guarde. Tá bom? Legal? Vamos continuar a bênção? O Senhor faça resplandecer sobre vós o Senhor tenha misericórdia de ti, levante sobre ti o teu rosto e te dê Quem é resplandecer o rosto sobre você? É Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O texto lá de Números, capítulo 6, versículo 35, termina assim: para que o povo me conheça. Levante o rosto sobre ti, a imagem de Deus que é Cristo, e tenha misericórdia dele. Resplandeça sobre ti. É Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a luz resplandece sobre as trevas. Quando o pastor aqui, desse púlpito, falar para você isso, ele está dizendo para você o seguinte: saia brilhando Cristo em você. Isso é tão espiritual que o povo de Israel entendeu de forma espiritual. Teve dificuldade, mas eles esperaram o Messias. Mas eles entenderam e tiveram muita dificuldade, por tão espiritual que é. E hoje nós temos esta bênção. Vocês entenderam, gente? Por isso que a Bíblia fala o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do universo ser criado, Jesus já estava anunciado. Antes de Jesus vir à terra, ele já operava. Vocês estão entendendo? Que é o poder e a força da salvação do nosso Deus em Cristo Jesus, através de você, igreja? Amém? Eu estou olhando ali o tempo, gente, estou devagar. Amém? Amém? Com isso, meus irmãos, claro que eu posso chegar diante de Deus e reclamar dos meus problemas, é lógico. É claro que eu posso chegar diante de Deus e me desabar, lógico que eu posso. Mas eu não preciso ficar nisso o tempo inteiro. Eu não preciso. Eu posso chorar diante de Deus como Davi chorou pelo filho dele, que Deus disse que ia morrer por causa do pecado dele. Beleza, posso. Mas no dia que não tiver mais solução, levanto o meu rosto e vou à frente. Porque Jesus é aquele mesmo que vai transformar, encher todas as coisas por meio da igreja. Eu não preciso ficar chorando as coisas que para trás ficam. Não é o que Paulo fala? Né? Vamos voltar no texto de João? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele... Tá bom, olha o jogo de verbos aí. Nada do que foi feito, passado, se fez. O que o Espírito Santo quer nos dizer com esse texto? Que até o passado, se Jesus não botar o dedo, não existe. Ou seja, se o teu passado para trás que te acusa, Jesus pode cancelá-lo. Sem ele, nada do que foi feito aconteceu. Vocês estão entendendo, gente? O tamanho de Jesus não está preso ao presente ou ao futuro. Ele vai, inclusive, no passado e resgata. Ou joga fora. Ele enche tudo em todas as coisas. Essa palavra que está encarregado na sua vida e na minha vida. A luz de Cristo brilhando ali. Eu vou contar para vocês uma experiência. Eu orava a Deus e eu caminhava e corria na praia. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar, falou assim: você tem que dar bom dia para as pessoas e falar Deus abençoe. Muito tímido eu começava assim: bom dia. Aí a pessoa leva, bom dia. Aí eu comecei a perder um pouco mais
de vergonha, e comecei a falar, bom dia, Deus abençoe. Primeiro dia que a pessoa passa por mim, ela fala assim, oh, se for um homem, isso deve ser um gay. Se for uma mulher, ele está me cantando. No segundo dia, não, a pessoa já abre um sorriso. Porque você repete. No terceiro dia, é ela que dá bom dia. E no final, ela vai te abraçar e falar, muito obrigado. Quem é você? Qual é o teu nome? Sabe por quê? Porque quando você fala em nome de Jesus, eu desejo para você um bom dia como igreja, você está abençoando ela e ela sabe disso. Você não precisa falar nem Deus abençoe, basta bom dia. Que é a palavra que sai da igreja. É um negócio impressionante. Testem. Dê bom dia de forma assim, sem critério. Vai dando bom dia para todo mundo. Você vai ver a transformação na vida das pessoas que passam por você. Porque é o poder da igreja de manifestar o resplandecer de Cristo nela. Não é que você é todo poderoso, nem eu sou todo poderoso. Não. É Cristo em nós que é todo poderoso. Eu nem cheguei no que eu quero falar ainda, gente. Calma lá. Isso é só introdução. Isso é só introdução. Vocês estão entendendo, gente? Que nós precisamos sair do nosso lugar comum de coitadinhos e entender que a igreja foi chamada em nome de Jesus para proclamar o maior poder e virtude da eternidade, que eu nem posso classificar como isso. Eu posso dizer o seguinte: o único Deus que resolveu dar a nós, a manifestação dele, de forma amorosa, delicada. E se é preciso que eu tenha problemas, e sofra, e tenha situações difíceis na minha vida, para manifestar o poder de Cristo na minha vida, para que outros possam ver a graça de Deus em mim, passo por problema, passo por doença, zero problema. Está disposto? Eu estou disposto? Não sei. Fácil falar. Mas quando Paulo fala para Deus assim, peço que retire de mim o espinho na minha carne, o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Sabe por que Deus fala graça? A gente costuma ler esse texto como que olhando para ele mesmo. É como falar assim, a graça para você. Não! A graça não era só dele. As pessoas olhavam para ele e viam a graça de Deus. Sim, meus irmãos, muitas vezes passamos dificuldades e problemas, e só passamos dificuldades e problemas para que a graça de Deus seja manifestada em nós e haja diferença. Nesse dia, lembra lá do Velho Testamento? Você vai ver a diferença entre o justo, e não é só em prosperidade, meu irmão, não é só em prosperidade. Sabe por quê? Porque as pessoas olham para você e falam assim, o que ele sustenta? O que ele põe de pé? O que faz com que você não se espante? Não te mandei eu? Não temas nem te espante? Por que Deus fala isso para Josué? Porque problema tem, dificuldade temos, mas eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é, como eu vou falar assim, é um Deus psicopata, sociopata, não é isso, meus irmãos. É porque você fica no comum como Cristo, e no comum você vence o mundo pela graça de Deus. Vocês entenderam? Vocês manifestam o que Cristo fez, se esvaziou até a morte e morte de cruz. E Deus, através da sua vida, levanta e glorifica você, para a glória dele na vida de outros. Isso é um impacto absurdo. Meus irmãos, entendam, eu espero que o Espírito Santo nos faça entender. Exercer poder pela força é fácil, mas o poder pelo sofrimento e pela humilhação é muito, mas é muito mais poderoso. Sabe por quê? Tem uma frase famosa, né? Tem uma frase famosa, que a palavra impulsiona, mas o exemplo arrasta. Então o teu exemplo, manifestando Cristo nas pessoas, arrasta.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Estou chamando a atenção da gente do tamanho das coisas que estão colocadas em nós como proclamação, a qual Deus nos deu como ministério. Isso é para toda a igreja no nosso dia a dia. Isso é missões. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E aí nós vamos falar agora mais tarde nos workshops sobre os fundamentos. Nos fundamentos tem o batismo. E o batismo é muito em virtude ao testemunho que nós damos. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome expelirão demônios. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós queremos que o poder do Espírito Santo se manifeste em nós, através de milagres e prodígios, para o nosso proveito. Mas nós não estamos enchendo todas as coisas por causa de nós. Nós estamos enchendo todas as coisas por causa de Cristo. Pois eu digo para você, você quer ver o milagre e quer ver o poder do Espírito Santo e o avivamento? Começa a pregar o evangelho que você vai ver o que vai acontecer. Começa a pregar o evangelho. Começa a fazer missões. E eu acho que eu tenho exemplos aqui de monte. Eu acho que você já tem coisas para contar aqui, em muitos lugares, sobre esses prodígios de Deus na vida. Falei tudo isso, meus irmãos, para falar para vocês o seguinte: Jesus tem o controle completo de todas as coisas. Todo o completo. Agora eu quero puxar um pouco mais para a nossa maturidade como igreja. Puxar um pouquinho mais aqui para a gente. Trazer para a nossa necessidade de amadurecer. Vencido essa etapa da nossa meninice, e entendendo o que Deus nos chamou, nós também estamos sujeitos ao mover do Espírito Santo, que faz o que quer. É um vento que vai para onde quer, e nós não sabemos. Então, muitas vezes, o Espírito Santo, ele movimenta a igreja do jeito que ele quer, da maneira que ele bem entende. E aí eu vou usar um exemplo do Antigo Testamento. Olha, eu quero que os irmãos entendam que eu vou usar um exemplo do Antigo Testamento, mas a Bíblia fala assim: tudo que foi escrito para exemplo nosso, para que não incorramos no mesmo exemplo deles, para que nós... eu vou ler esse texto só para servir de base do que eu vou falar. 1 Coríntios, acho que está até marcado aqui, ó. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Então, meus irmãos, a gente precisa... Eu vou contar uma história aqui que está em Esdras, vou pegar o livro de Esdras aqui. Isso não é uma história do Velho Testamento só. Ele é um exemplo espiritual para a igreja. Foi escrito para que nós tomemos como exemplo isso. Esdras capítulo 7. Eu estou valorizando a escola dominical hoje, hein? Eu vou ler aqui o 11, o 12 e o 13. Capítulo 7 diz assim, depois eu vou falar do contexto dessa história, tá, gente? Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Tá? Aí você pode pular um pouquinho e vamos para o 8. O 8, o versículo 15. Ajuntei-os perto do rio, que corre para a Ava, é o nome do rio, onde ficamos acampados 3 dias.
Passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Não achou Levi. O rei mandou, vai os levitas contigo, quem quiser. Aí quando ele olhou, entre os que queriam, não tinha nenhum levita. Aí ele falou assim, enviei, aí no 17, né? Enviei-os a Ido, chefe lá numa cidade, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, aí no 18, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com os seus filhos e irmãos. 18. Bom, um monte de palavra difícil, né? Um monte de nome complicado. Para essa hora da manhã, doido para dormir, né? Depois de um cafezinho, esse um monte de nome difícil. Mas qual é o contexto da história? O contexto da história é que lá atrás, na presciência e misericórdia de Deus, Deus levanta, o povo de Israel sai da terra, cativo pelos babilônios, e vão para a Babilônia. Tiraram todo mundo da terra. É como se viesse alguém aqui e falava, todo mundo de Araruama sai das suas casas que eu vou levar vocês lá para Macaé. Aí levou todo mundo para Macaé. Trouxe o povo de Macaé e botou aqui. É isso que aconteceu. Ficaram 70 anos presos lá na Babilônia. Ok, gente? Quando a Babilônia caiu e levantou-se um rei persa, a primeira coisa que esse rei falou, rei Ciro, que Deus falou, é meu servo, olha só, não era do povo de Deus não, olha como é que Deus faz as coisas como Ele bem quer. Fala, eu quero que o povo agora volte e construa a casa de Deus lá em Jerusalém. Volte lá para a terra deles e construa o templo. Aí eles foram fazer isso, teve uma sequência de história, como eu quero dizer para vocês. Eles começaram a construir o templo. A primeira coisa que aconteceu foi os invejosos chegarem para ele e falar, você não pode fazer esse negócio. Pararam a construção do templo. Deus manda profetas, voltaram na construção do templo. Aí Deus abre as portas, definitivamente, para eles continuarem. Então, gente, dificuldade e luta nós temos, porque há adversidades nos nossos caminhos. Tudo bem até aqui? Aí chega nesse momento, o povo precisa de alguém que ensine a eles como tem que se comportar. Se o templo foi construído, agora o templo precisa funcionar. Ok? Então, o rei, olha só, gente, o rei gentio, o ímpio, o que não estava entre o povo de Deus, vira para Esdras e fala, vai Esdras, vai ensinar esse povo como fazer e servir a Deus. Beleza. E ele fala, quem quiser ir com você, pode ir. E eu ainda libero dinheiro do meu tesouro. Ok? Esdras pegou e falou, beleza. O rei juntou um montão de dinheiro, deu na mão de Esdras. Está aqui, o dinheiro está aqui, leva lá. Só que antes, evidentemente, Esdras tinha conversado com o rei e disse, ó, o Senhor Deus é o rei de toda a terra. É o Senhor sobre todas as coisas. Ele vai nos levar e vai guardar em paz. Aí quando o rei pegou um montão de dinheiro, era um bom dinheiro, gente, era uma coisa assim de uns 100 quilos, entre prata, ouro e bronze. Botou no colo de Esdras e falou, vai. Aí Esdras falou assim, poxa, eu vou pedir uma guarda para esse sujeito. Se eu já disse que Deus é grande, não vou. Eu vou do jeito que dá, porque eu vou desmentir. Eu falei que Deus é grande, agora eu vou pedir uma guarda para me levar até lá? Pega mal. Olha lá. Ele pensava não no benefício dele, ele pensava ele queria honrar a Cristo. Só para vocês terem ideia, meus irmãos, ele saiu de Babilônia, levou 5 meses para chegar em Jerusalém. 5 meses. E a Bíblia fala, foi a boa mão de Deus que o levou. É como se nós pegássemos aqui a Via Lago sem trânsito. 5 meses. Tivesse trânsito, acho que era 10. Entendeu, gente? E a Bíblia fala, boa mão levou. Então ele ficou durante 5 meses perambulando por uma terra inóspita, com uma fortuna na mão. E ele falou, não vou manchar o nome de Deus por causa dos meus medos.
eu vou sem a proteção do rei. Vocês estão entendendo? A diferença entre eu ser imaturo e maduro, a diferença entre eu não acreditar e acreditar. Ok? Na hora de sair, ele falou assim: vamos a Jerusalém, que eu preciso ensinar e preciso de homens sábios. Não apareceu ninguém para fazer a obra de Deus. Você acha que ele ficou choramingando? Você acha que eles ficaram reclamando? Sabe o que ele fez? Está aqui, acabamos de ler. Ele mandou chamar, vai lá, chama. Não é assim não. Se Deus te deu um chamado, está dormindo, o problema é teu, eu vou te acordar. Muitas vezes, meus irmãos, o que eu quero dizer com esse texto? É que muitas vezes, Deus tem um chamado, e essa igreja tem um chamado. Deus dá um propósito, Deus dá uma obra para ser feita, e isso não significa que todos os que são chamados entenderam essa obra. Estão agarrados nos seus afazeres, estão agarrados na sua vida, estão agarrados nas coisas que estão fazendo. Cumpre a nós bater nas costas e falar: acorda, sai daí e vem. Ah, não, você está falando em nome de Jesus. Nós precisamos começar a trocar os nossos cuidados sociais, a nossa, muitas vezes, educação comportamental, pela ousadia de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Está complicado o que eu falei aqui. Muitas vezes o irmão preparado e separado está ali, e ele não quer, ele não se voluntariou. Eu tenho que chegar para ele: vem cá, vai comigo. Claro que eu não posso obrigar, mas eu tenho que chamar a atenção. Deus te deu uma palavra, é para você isso, é para você. É claro que eu não vou chegar para ele e mandar, obrigar. Na igreja ninguém obriga ninguém, é voluntário. Mas muitas vezes o cara não se ligou. Muitas vezes a igreja precisa ser chamada a atenção. Muitas vezes a liderança precisa sentar e falar: precisamos trazer aquele que tem o chamado. Porque eu digo para você, o conhecimento e a compreensão está no meio da igreja. Eu tenho certeza que a liderança, os pastores, os líderes olham e sabem do que Deus pode fazer, porque isso tem uma compreensão humana, é uma compreensão que vem de Cristo. É Ele que enche tudo em todas as coisas, e é Ele que deu essa autoridade à igreja. E muitas vezes eu não estou compreendendo isso, ou eu estou ainda viajando. É preciso que alguém chegue para mim e fale: vem cá, você vai comigo. Você deveria ir, né? Vai não, você deveria ir. E diga para ele tal coisa. Foi o que Esdras falou. Essa não foi direto, ele mandou um mensageiro. O que a Bíblia fala? Que ele achou um homem sábio. O homem era sábio, mas gostava de dormir. Não entendeu. Mas o homem era sábio. Vocês entenderam, gente? Então, muitas vezes a obra de Deus, nós ficamos assim: é difícil, é complicado, é isso, é aquilo. E a gente precisa buscar as pessoas e falar: senta aqui. Até aqui nós já vimos isso. Primeira parte da história de Esdras que eu não quis ler. A primeira parte foi o seguinte: vamos construir o templo. Nasceu de fora. Ninguém dentro do povo de Israel falou assim: agora eu vou lá construir o templo. Não, não foi assim. Deus levantou por fora alguém de fora e disse: vai. Muitas vezes acontece a mesma coisa. Alguém chega, tem uma necessidade. A igreja vai e o Espírito Santo fala: vai. Aí começam as dificuldades. Isso é complicado, não tem dinheiro, tem tempo, não tem isso, não tem aquilo outro. Aí a obra para. Não é isso? Está aqui em Esdras, podem ler Esdras. Aí Deus de novo manda os profetas. O profeta não é aquele cara que está vestido de pelo de camelo e tá pendurado de cinza. Muitas vezes é um irmão que diz assim: eu vejo que Deus está mandando a gente para lá. Aí o outro irmão fala: eu vejo que Deus está mandando a gente para lá. Eu vejo que Deus está mandando a gente para lá. O profeta, ele vai falando na igreja como de uma forma muito tranquila. E a igreja sabe que aquilo é a palavra de Deus. Aí finalmente a igreja se liga. Contra toda dificuldade, contra
tudo aquilo que é impedimento. Nós vamos. Porque no caso de Esdras, se vocês lerem o texto, eu gostaria que vocês lessem depois o livro de Esdras, havia uma ordem de um rei intermediário para parar a obra. A ordem para começar a obra foi dada pelo grande rei Ciro, e o rei Dario mandou parar a obra, porque eles foram contaminados pela narrativa dos invejosos. Leem lá, vocês vão ver muito nos nossos dias atuais, tá? E eles pararam a obra. Quando o profeta chega para ele e fala assim, você começa, evidentemente, entre o povo, havia gente que dizia assim, pô, mas nós temos uma ordem governamental de autoridade para não fazer. Nós vamos arriscar o nosso pescoço, ser preso ou ser morto? Mas o profeta insistiu, e eles voltaram à obra. É claro, evidente que foi alguém lá em cima deles. A tribulação sempre vai chegar. O problema sempre vai aparecer. A dificuldade vai se manifestar. Aí perguntaram para ele, quem mandou vocês continuar essa obra? Ele falou, e nós estamos fazendo essa obra porque alguém, o rei Ciro mandou a gente fazer. Vai lá buscar para vocês verem se é isso mesmo. Evidentemente, que Deus não permitiu que eles parassem a obra. Eles continuaram fazendo esta obra. O que aconteceu? Descobriram que eles estavam certos. E o que o rei fez quando descobriu? O que era dificuldade? O que era o problema? Quem era o problema? O Estado, a autoridade. Ele falou assim, não, continua essa obra e eu ainda dou ouro, prata e mantimento para vocês fazerem essa obra. O que era problema virou solução. Quem trazia o empecilho passou a ser aquele que empurrou a obra. Porque eles creram na palavra de Deus. E no final, o próprio rei mandou que Esdras fosse lá fazer a organização do templo. E nessa hora que a igreja foi sugada, quero você aqui, alguns faltaram na convocação. E aí a igreja foi obrigada a buscar as pessoas. Complicado, né? Mas eu quero que vocês entendam isso de forma espiritual. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e para as coisas que estão à nossa volta. E muitas vezes está nos faltando uma palavrinha chamada tenacidade, que é a resistência diante das dificuldades. Outros, hoje em dia, usam a palavra resiliência, que é a disposição de não parar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quem chama é Cristo. E muitas vezes nós nos intimidamos diante da palavra de ousadia que o Espírito Santo nos dá. E muitas vezes nós falamos assim, eu não vou constranger ninguém, eu não vou falar, enquanto a pessoa precisa ouvir aquela palavra. A igreja precisa bater as costas e falar assim, olha só, o chamado é para você. Enquanto o chamado estiver diante de você, você que tem que ir, você que tem que estar com a gente, você que tem que fazer. A pessoa não quer ouvir? Voluntário. Mas a igreja precisa ser resiliente e tenaz naquilo que Deus tem lhe chamado. Por que eu comecei falando lá atrás sobre Jesus? Porque eu queria mostrar para os irmãos que os nossos problemas não são aquilo que nós vemos. O problema da igreja não é o problema pessoal meu e cotidiano que eu vivo. O problema da igreja não é a minha doença, não é a falta do meu milagre, não é a falta de um processo que eu não ganhei, não é uma opressão no emprego. O problema da igreja é ela, muitas vezes, ela não levar à frente o chamado que Deus deu a ela, que é levar o evangelho a toda criatura. E por causa desses eventuais problemas que ela diz que tem, ela deixa de fazer aquilo que é importante. Por que esses levitas não apareceram? Porque eles estavam envolvidos nos problemas dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Pode não estar gostando, porque eu também não gosto, muitas vezes, de ouvir isso não. Porque nós somos míopes. Eu sou míope. Eu olho para um problema que não é problema. E o verdadeiro problema eu não enxergo. Eu fico gastando meu tempo naquilo que Deus já resolveu e não busco aquilo que Deus me chamou.
Estão compreendendo, meus irmãos? Eu estou falando aqui para gente madura. Eu estou falando para quem creu em Cristo, para quem não precisa de leitinho, para quem se alimenta de pão do céu, que é Cristo Jesus. Porque quando a Bíblia fala de leitinho, leite vos dei a beber, porque não podias tomar alimento sólido. Ela está falando daquele que está se alimentando ainda da lei, dos reflexos da lei. Mas quando fala de alimento sólido, está falando do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Quando você se alimenta de Cristo, você é maduro. Quando você entende que o pão que desceu do céu é o teu alimento, o teu problema acabou. O teu problema é outro, é honrar ao Rei dos céus. O teu problema é pegar o ouro e a prata que Deus te deu e caminhar pelo meio do perigo, sem nenhuma guarda humana para te sustentar, porque Ele é o Senhor de toda a terra. E quando você chegar lá, você vai virar para eles e falar assim: eu não te falei que Deus é grande? Ele me deu o ouro, mas eu cheguei aqui sem nenhum problema. O nosso problema é outro, é incentivar os irmãos a fazerem esta obra. Por isso que a Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Arregaça as mangas, faça a obra de Deus, desvia a tua atenção. Quando Deus te chama, tira o teu olhar das coisas do mundo e olha para Cristo. Não se preocupa, é Deus que está te chamando. Olha para o teu lado, olha para a igreja, não abre mão de caminhar com a igreja, não abre mão de sair sem aqueles que Deus chamou, vai atrás deles, vem comigo. Deus muitas vezes dá um chamado para a gente, e nós queremos fazer isso sem os irmãos. Essas não vou fazer sem os irmãos, não vou buscar a ajuda de homens sábios, eu não vou deixar de ir atrás da igreja quando Deus me deu de congregar. Isso é importante, porque a obra de Deus é feita assim. Por mais difícil que seja, pegar a gente dorminhoca e falar para ela: acorda. Mas assim que tem que ser. Porque a sabedoria não está em mim que está acordado, está no cara que está dormindo. É Deus que distribui como bem lhe apraz. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por que eu vou sair torto por aí? Se Deus falar para mim: bate lá, manda a mensagem, manda a ordem, ministra a palavra, fala espiritualmente. Se ele é surdo, o Senhor levantará. Desperta dentre os mortos, ó tu que dormes, e o Senhor te despertará. É oração, é joelho, é: Senhor, estou mandando a palavra profética, estou entregando a palavra de Deus. Meus irmãos, entendam que o que eu estou falando não é algo visível ou mastigável, vamos falar assim, intelectualmente. Só quem conhece Jesus sabe que eu estou falando de coisas espirituais. É o exemplo que eu dou para vocês. Os discípulos no caminho de Emaús encontraram Jesus, não reconheceram Jesus. Ah, Senhor, acabou, o mundo acabou, o Senhor morreu, está crucificado. Tinha esperança de que aquilo ali seria a nossa redenção, e Ele morreu. Aí Jesus começou a conversar com eles, sem eles saberem que era Jesus, né? Aí quando eles conheceram Jesus, eles viraram um para o outro e disseram assim: não nos queimava o coração enquanto Ele nos dizia? O nosso coração queima quando é espiritual. O nosso coração ferve quando é espiritual. E o coração de quem você ministra também ferve. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso problema está em ser ministro, em ser plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, e temos essa responsabilidade e somos despenseiros dessa obra. Esse é o nosso problema, porque quando nós proclamamos a Cristo em nós, a glória é dele, e eu não posso ser tropeço. Essas coisas foram escritas para advertência nossa, para que não caiais no mesmo exemplo de desobediência. Porque temos essa obrigação nesses tempos finais. Então, quando nós olhamos para os nossos problemas particulares, nós esquecemos que somos embaixadores de Jesus. Eu estou meus irmãos, imagine você, estou falando que eu vou arrumar um enguiço aqui, deixa eu empurrar isso aqui. Meus irmãos, imagina a coisa surreal que é, surreal, imagina a coisa surreal. Um país tem uma embaixada.
o embaixador ficar preocupado com o alimento que vai comer, preocupado com a luz que vai pagar, preocupado com a conta da água, do aluguel. Ele tem que estar preocupado em fazer e ser testemunha do seu país. Muitas vezes nós ficamos assim. A Bíblia fala, somos embaixadores de Cristo. E muitas vezes nós ficamos preocupados com a água, com a luz, com a comida da embaixada. E o nosso problema não é esse. Porque se eu não for fiel no meu encargo, eu posso ter uma embaixada funcionando a 100%. Mas sabe o que vai acontecer no país? Que embaixador ineficiente é esse que está ali? Não faz nada em prol do reino. Estão compreendendo, meus irmãos? O nosso problema é que nós precisamos compreender quem é Cristo, nos alimentarmos do pão da vida, porque Ele é fiel em todo o tempo, Ele jamais vai deixar a nossa vida, nunca, jamais te desampararei, te deixarei. Ele é fiel o tempo inteiro. Isso é uma coisa que traz conforto para a nossa alma, porque o nosso espírito sabe disso. O problema está na nossa alma e na nossa carne. As nossas emoções precisam compreender, precisam ser colocadas submissas a Cristo Jesus. E quando ela é colocada submissa a Cristo Jesus, a nossa perspectiva se amplia, muda completamente. O nosso foco sai do dia a dia, do cotidiano, e vai para aquilo que é eterno. Nós deixamos aquilo que é corrente e perene e partimos para o que é eterno. Se essa casa que nós temos se desfizer, temos diante de Deus casa celestial eterna, porque há uma promessa de Cristo para a ressurreição. Vocês estão entendendo? Não há nada que possa intimidar quem tem promessa de ressurreição e eternidade, meus irmãos. Como eu posso ser intimidado por alguém que me ameaça, se eu sei que em Cristo eu não fico na morte? Agora até levantei, agora fiquei nervoso. Eu estou falando para vocês, estou falando isso para mim. Eu não estou falando para cá, estou falando para... A primeira pessoa que está ouvindo isso sou eu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Há um chamado, há uma urgência, há um clamor, há um rei Ciro gritando, vai edificar o templo de Deus. Seja Moçambique, seja na África, seja no sertão, seja na Amazônia, seja aqui, seja acolá, seja aqui do lado, seja no vizinho, vá edificar o templo de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E Deus vai jogando do céu um monte de coisa. Nós não podemos olhar para o que nós podemos fazer. Nós temos que olhar para o que Cristo pode fazer. E aí é ilimitado. Quais são as minhas armas? As minhas armas não são carnais, mas poderosas em Cristo Jesus. A maior arma que um crente tem, sabe qual é? Isso aqui, ó. É no chão. Sabe por que essa é a maior arma que ele tem? Que a gente fala muito disso, mas na prática, praticamos muito pouco. Porque se você quer ter fé, se a tua vida, você precisa de fé, bota teu joelho em terra. Porque o dia a dia vai te provar a fidelidade de Deus. Porque vai abrir os teus olhos espirituais. Se você quer ter sabedoria, quer ter conhecimento de Deus, precisa de sabedoria, leia diariamente. Diariamente. Eu vou falar uma coisa para vocês, não devia falar não. Paulo fala assim, eu não devia me honrar, mas eu vou me gloriar. Ele fala assim, eu conheço um homem que... Eu digo a vocês, li muitas vezes a Bíblia, não vou nem falar a quantidade de vezes. Muitas vezes, de um ponto a outro. Nunca, meus irmãos, quando eu volto no texto, a palavra é a mesma. Eu passei por esse texto de Esdras 238 vezes, é modo de dizer, né? Muitas vezes. E nunca entendi o que eu estou falando para vocês hoje. Então leia, porque o Espírito Santo vai dar sabedoria e fonte para vocês. Leia para nós, leia, coloque o joelho em terra, porque as nossas armas não estão presas a homens e a circunstâncias, mas elas são eternas em Cristo Jesus. Nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Nós não andamos pelo que sentimos, mas nós andamos pelo que cremos. E o único lugar que a nossa fé vai virar para a minha alma e falar assim, não te disse, é na oração. O único lugar que a minha alma vai escutar, a minha alma, meu pensamento, meus sentimentos, eu chamo de alma, meu pensamento, meus sentimentos, as maluquices da minha cabeça,
os meus sentimentos tortos, a minha depressão, o que tiver, o único lugar que a minha alma vai escutar é na oração. Que o Espírito vai dizer para ele assim: eu não te falei que Cristo é poderoso? Maior terapia que um sujeito pode fazer em Cristo Jesus é botar o seu joelho em terra e gastar 10 a 20 minutos de oração. 5, dá 5 só. Começa com 5. Não existe terapia mais forte do que essa. Por quê? Quando você coloca a tua oração, você submete a tua alma, os teus sentimentos, os teus problemas a Cristo. E o teu espírito ouve o Espírito Santo. E você leva cativo a Deus todo o pensamento. E o Espírito Santo fala com você, em nome de Jesus. E mostra para mim, para você, quem é Cristo na nossa vida. Estão compreendendo, meus irmãos? Eu vou terminar aqui, porque eu não quero cansar mais, não quero que os irmãos durmam, né? Porque também a minha voz cansa também, né? Então, meus irmãos, só quero fechar, encerrar essa palavra, dizendo aos irmãos o seguinte: vamos mudar os nossos olhos. Não vamos olhar para as coisas que estão na terra. Vamos olhar para as coisas. Você vai abandonar a tua vida, vai deixar o teu dia a dia? Não, de forma nenhuma. Parar de estudar? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque é através do que você faz que Deus enche tudo em todas as coisas. Mas o que você faz na terra não é o teu objetivo final. O teu objetivo final não é ser um engenheiro. É ser um engenheiro que glorifique a Cristo. O teu objetivo final não é ser um médico, é ser um médico que glorifique a Cristo. O teu objetivo final não é ser uma igreja, é ser uma igreja que manifeste o poder de Cristo Jesus. Não é deixando de fazer o que você faz, é fazendo o que você faz, olhando para Cristo, que Ele é o alvo e Ele é o objetivo. Nós cantamos isso. O meu alvo é Cristo, mas temos que viver assim. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.